Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quinta-feira do nosso querido Celeiro de Luz, nosso Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus, o nosso mestre, nosso grande amigo, esteja conosco, esteja em nossos lares e que possamos juntos, de alguma forma, iniciarmos um processo de transformação em nossas vidas, uma mudança nas nossas famílias, sempre na direção apontada por esse mestre que amamos tanto, que é Jesus. Sempre na companhia de Deus Pai, que nos ama profundamente e que nos dá a vida e nos permite essa caminhada na direção do amor, principalmente do amor ao próximo. Espero que todos estejam bem, espero que as famílias de vocês também estejam muito bem. Eu vou dar agora uma olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Vamos ver, Carol. Tudo bom, Carol? Carol Ferreira, boa noite. Denise, como é que você está, Denise? Tudo bom? Marisa, boa noite, Marisa. Sérgio, meu irmão Sérgio, como é que você está? Bernardo, tá bem? Ainda há pouquinho eu falei com a Lu aqui no WhatsApp, mandei um beijo para ela. Vália, e aí, Vália, como é que você tá, Vália? Boa noite. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Fátima também. Bastante gente já aparecendo aqui, já mandando aquele beijo, aquele abraço, que é tão importante para quem está desse lado aqui da câmera, que às vezes fica meio perdido sem saber quantas pessoas estão aí, se a live tem gente ouvindo, né? Mas com certeza tem gente ouvindo e com certeza tem gente mandando as melhores vibrações para a gente, porque a gente precisa muito também dessas vibrações de vocês. Não apenas das vibrações dos nossos amigos da espiritualidade, que é muito importante, mas a gente precisa também desse calor humano, né? Quantas vezes a gente chega na casa de Pedro e Nair, dá aquele abraço, conversa. Isso é tão gratificante para que a gente continue, de alguma forma, né, fazendo um pequeno trabalho. Então hoje, um dia extremamente feliz para todos nós. Domingo foi Dia das Mães e eu acho que ainda estamos com a energia, com a vibração desse domingo que é maravilhoso, né? Apesar de ser uma vezinha só por ano, o Dia das Mães, a gente sabe que o tempo inteiro nós temos a companhia da Mãe Maior, que é a Maria, e a gente sabe também que nesse período de maio, no segundo domingo de maio, essa nossa querida matriarca se aproxima mais ainda da Terra para nos dar aquele beijo, aquele carinho que só ela sabe. E hoje também temos um tema que tem muito a ver com esse Dia das Mães. Eu tinha sugerido um outro tema para a Silvia. Hoje a Silvia vai estar com a gente. Mas ela com certeza percebeu mais além, né? Com aquela antena que todos nós temos, mas ela deve ter pegado, não, olha só, Dia das Mães é hora da gente falar sobre as mamães e as mamães dos livros de André Luiz. André Luiz sempre traz muita informação pra gente e com certeza ele não ia deixar escapar, né, esse tema tão importante que são as mães do plano espiritual. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então eu já vou colocar aqui minha irmã Silvia pra gente começar esse bate-papo. E aí, Silvia, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo e para quem vai assistir depois também. Feliz Dia das Mães, tá, Silvia? Muito obrigada, muito obrigada. E aí, o que você E preparou pra gente hoje, Silvia? Eu tô curioso. Deixa eu contar uma historinha pra você, Silvia. Eu li as bom, obras de André Luiz, eu acho que já tem, assim, uns 30 anos que eu não pego, assim, profundamente uma obra para ler. E a minha memória é boa, eu sei disso, mas muita coisa se perdeu nesse período de 30 anos. Então, tudo que você for falar aí, de vez em quando eu vou lembrar alguma coisinha, mas com certeza não tem a profundidade. Então, hoje, para mim, vai ser uma grande surpresa também. Eu estou muito ansioso com esse bate-papo. eu acho até que você tem bastante memória. Pelo tempo que você já leu, eu misturo os personagens, né? E o que acontece? Eu já li e reli essas obras, mas há alguns anos, é até bom propaganda para casa, né? Nós estamos estudando as obras de André Luiz e agora estamos no nono livro. Nós começamos com o nosso lar, então é uma coisa que eu tenho contato constantemente.
E eu ouvi você falando o porquê da live, né? Que você havia me sugerido um outro tema. E o que que acontece? Esse tema já estava na minha cabeça por conta da nossa amiga Ana Emília, Ana Bandeira, que há um tempo atrás ela falou para mim: Ah, Silvia, que tema legal falar de mãe, já que você gosta tanto, né? Eu falei, poxa, muito legal. Mas eu virei para ela e falei assim: Ah, mas também é um tema que mexe profundamente com a nossa alma. Será que eu vou conseguir falar sobre isso? Porque eu sou uma manteiga derretida. E aí, quando veio a ideia de fazer a live em maio, né? Eu falei assim, boa oportunidade para falar das mães, homenagear as mães, afinal de contas, domingo foi o Dia das Mães. Então, esse é o porquê realmente da escolha do tema. Porque tem passagens muito bonitas na obra de André Luiz, muita coisa a nos ensinar, né? Então, acho que dá para a gente conversar bastante. Separei muita coisa, com certeza não vai dar tempo, mas aí a gente vai conversar dentro do que for possível no nosso tempo, tá? Mas aí o que não for, eu convido o pessoal a buscar as obras, tem muita coisa interessante, né? Pode começar então, que eu estou ansioso aqui. Olha, eu dei uma organizada, né? Como professora, eu fiz um esquema mesmo assim, para ir por pontos. E não tem como falar das obras de André Luiz sem começar a falar do encontro que André Luiz teve após permanecer aqueles anos no umbral com a mãe dela. E isso está narrado na obra Nosso Lar. Primeira coisa, como eu vou falar de coisas da obra do André Luiz, eu tentei não dar muitos spoilers, mas vai ter de alguma forma. Mas é bom porque estimula as pessoas a pegarem os livros e lerem, porque vão ter pequenos flashes do que ocorre, né? Então, em Nosso Lar, tem a passagem bem bonita que eu vou precisar ler algumas coisas e ir comentando, porque tem que ser as palavras do livro, né? Começa numa passagem que o Lísia chega e fala assim: no entanto, um dia, o enfermeiro entrou muito alegre em meu apartamento, dizendo para o André Luiz: Adivinha quem chegou procurando você? Aí, aquele rosto alegre, aqueles olhos brilhantes de Lisas, não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. A primeira coisa, né? Aí, quantas saudades da mãe, né? Com os olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços abertos. Meu filho, vem até aqui, meu querido. Aí André Luiz fala: Não posso dizer o que aconteceu depois. Senti-me como criança outra vez, como no tempo em que brincava na chuva, com os pés descalços na areia do jardim. Abracei-a com carinho, chorando de alegria, com os mais elevados sentimentos espirituais. Eu fico imaginando o que é isso, né? A mãe chegando lá, depois daquele tempo que ele teve de sofrimento, ele estava ainda se tratando, né? Mas naquele momento a mãe já podia estar com ele, já estava equilibrado o suficiente para encontrar com a mãe, né? E aí ele fala: beijei-a várias vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas às dela. E não sei quanto tempo ficamos juntos abraçados. Por fim, foi ela que nos tirou daquele estado de emoção, dizendo: Olha como é que a mãe tem a coisa da orientação sempre nas nossas vidas. Ela diz: Vamos, filho, não se emocione tanto assim. Mesmo a alegria, quando é demais, faz mal ao coração. Ela sabe que ele está em recuperação, né? E aí ele conta: em vez de carregá-la nos braços, como fazia quando encarnado, nos seus últimos anos de vida na Terra, foi ela quem me enxugou as lágrimas, levando-o ao sofá. Você ainda está fraco, filho, não desperdice energias. Aí ele diz: sentei-me ao lado dela, com cuidado, ela ajeitou minha cabeça cansada em seus joelhos, acariciando-me de leve, trazendo-me conforto com recordações tão doces. Senti-me, então, o homem de mais sorte no universo. Tinha a impressão de que minha esperança estava mais viva do que nunca. A presença de minha mãe representava alívio indescritível para o meu coração. E aí ele vai descrevendo um monte de coisa, né, falando desse encontro tão amoroso. E aí ela fala que eles devem agradecer a Deus por aquele encontro, né? Foi uma misericórdia que eles ficaram um tempo separados. Mas ela diz: mas não pense que eu houvesse me esquecido de você. Às vezes, a providência divina separa os corações temporariamente, para que possamos aprender com o amor de Deus. E aí André Luiz fala o seguinte:
percebendo a mesma ternura de outros tempos, senti que minhas feridas íntimas voltavam a doer. Aí fica aquela velha coisa, encontrou a mãe, aí ele começa a dizer, como é difícil livrar-se dos resíduos trazidos na terra. E aí ele vai entrar, Leco, naquele processo de queixa, né? De lamentações, tudo que ele não deveria fazer naquele momento. E a mãe vai falar justamente dessa coisa dele ficar se lamentando. Porque antes o próprio Clarence já havia falado com o André Luiz que ele precisava evitar esse tipo de emoção que não o auxiliaria, principalmente quando ele encontrasse com a mãe. Aí a mãe diz, filho, sei de todos os conselhos que Clarence lhe deu. Não se queixe. Vamos agradecer a Deus por essa reaproximação. Vamos imaginar que estamos numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos de Deus. Como mãe terrena, nem sempre consegui orientá-lo como deveria. Isso ocorre em todos nós. Nós sabemos que existe uma missão, a missão dos pais e das mães. Mas como somos seres ainda não somos perfeitos, claro que nós vamos ter falhas. E ela já tinha consciência de onde ela havia não tido tanto sucesso. Ela fala, nem sempre me orientei como deveria. Suas lágrimas me fazem lembrar da vida na terra. Alguma coisa tenta me fazer retroceder espiritualmente. Quero dar razão às suas queixas. Isso até mexe com ela que está. Nós sabemos que a mãe de André Luiz está em esferas mais elevadas que ele. Então, ela veio para a esfera ali de nosso lar para ter esse contato com ele. Aí ela fala, quero dar razão às suas queixas, colocar você num trono, como se fosse a melhor criatura do universo. Mas essa atitude não corresponde às novas lições de vida do presente. Aí ela diz, esses gestos são perdoáveis quando estamos encarnados. Aqui, no entanto, meu filho é indispensável atender a Deus, antes de mais nada. Aí ela diz, você não é o único homem desencarnado corrigindo os próprios erros, então não tem motivo para queixa, isso é para todos, né? Nem eu sou a única mãe que se sente longe dos entes queridos. Assim, o nosso sofrimento não nos eleva pelas lágrimas que derramamos, mas pela oportunidade de luz que nos oferece, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, o que mostra aqui? Que apesar de toda a emoção que ela tinha, daquele carinho, de colocarem chegada ao colo, né? De trazer tudo isso, ela tinha o quê? Como obrigação, auxiliaram naquele processo de equilíbrio, né? De não se emocionar demais. E aí ela fala que eles têm, no final ela conclui dizendo, vamos aproveitar esse momento. Não desperdice esse tempo para nós, que é precioso, com lamentações. Então ela diz, daqui por diante, amemos-nos com o mesmo amor com que Deus nos ama. Aquelas palavras iluminaram, André fala, me despertaram. Tinha a impressão de que fluidos fortes partiam do seu coração. Imagina o coração de uma mãe emitindo isso para o filho. Revitalizando o meu próprio ser. Minha mãe me olhava encantada com um belo sorriso. Levantei-me e, com respeito, beijei sua testa, sentindo-a mais bela e cheia de amor do que nunca. Então, é um primeiro encontro aí de mãe, né? Ele ficou muito emocionado, ela também. E o que é legal, né, Silvia? Que por mais que ela já estivesse numa posição de sabedoria maior, de elevação espiritual, continua sendo mãe, né? E sentindo ainda, às vezes, aquela vontade de cometer alguns enganos que cometia quando encarnada, né? Isso é perdoável. Trono, né? Isso, é perdoável isso quando a gente está na Terra, mas aqui desse lado, sem esse peso da carne, né? A gente precisa ter eu acho interessante se a gente conseguir, mas claro que é muito difícil, buscar esse equilíbrio do plano espiritual vivendo aqui na Terra, né? Olhando para os nossos filhos, não como seres especiais, mas como pessoas normais que precisam de corrigenda, de educação, de colo, de respeito, de carinho, de incentivo, de verdades, né? Às vezes, não, eu vou blindar tadinho do meu filho, ele não pode saber disso, porque ele é muito criancinha. E às vezes a gente cria numa bolha, e o mundo não é uma bolha. Chega uma hora que ele vai para o mundo e não aprendeu nada dentro de casa, né?
Nós devemos criar os filhos para o mundo, né? Então, é isso que ela falou. E aí, você tocou num ponto muito importante, que eu já comecei a falar, que é a missão dos pais, né? Que é essa de encaminhar. Nós vamos falar aqui hoje, basicamente, das mães, mas o pai e a mãe, os dois, têm essa missão de reconduzir, auxiliar a esse espírito que está retornando, no sentido de estimular talentos que ele já tenha, né, tenha potencialidade, e também de tentar reorientá-lo amorosamente, mas com firmeza, essa coisa, né? O amor precisa da hora do dizer sim, da hora de dizer não, isso é necessário. Então, isso é importante que a gente tenha claro, justamente para depois não acontecer de quando nós retornarmos, percebemos muitos equívocos que nós cometemos, e nós vamos falar aqui adiante, né? Existem até escolas para preparação. A primeira coisa que eu queria falar é justamente sobre isso que está em Mensageiros, sobre uma escola para preparação. E nessa passagem, que está no capítulo 13 dos Mensageiros, o título do capítulo é Ponderações de Vicente. E o Vicente está conversando com o André Luiz e fala a respeito do Ministério de Esclarecimento, né? E aí ele vai falar sobre uma dessas escolas. Ele diz assim: localizam-se ali, ele está mostrando os prédios, né? Os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos, quer dizer, orientação mesmo no estudo, né? Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Que a missão, justamente, existe um dever nessa missão, que os espíritos dizem que nós teremos que prestar contas ao retornarmos. É claro que eles não vão exigir uma perfeição que nós ainda não temos, mas precisamos dar o nosso melhor. Essa é a proposta, né, no caso dos pais e das mães. Então, essa é uma passagem interessante. E uma outra que eu achei muito legal está em Mensageiros também, porque dentro dessa missão de pais, Leco, eu costumo falar que a orientação religiosa, que muitos pais às vezes relegam ao segundo plano, se preocupam muito em dar instrução acadêmica, intelectual, que é importante, sim, né? Mas a instrução religiosa é muito importante. Então, seja uma religião que você professar, né? Você, como pai, precisa dar essa orientação. E aí nós temos no livro Mensageiros uma passagem, essa você deve lembrar, que fala a respeito do culto no lar, que a Isabel, que é uma personagem bem importante desse livro, vai realizar na casa dela. Rapidinho para contar para o pessoal. Isabel encarnou com Isidoro. No livro diz que eles vieram de nosso lar com a missão justamente dessa de conduzir esses espíritos que seriam seus filhos, mas com uma missão maior. Nós sabemos que no início do espiritismo, as casas espíritas, como o Centro Nair Montes de Castro, começavam nos lares. Então, a casa de Isabel, Isidoro já havia desencarnado, né? Inclusive, ele recebeu permissão por médicos de ficar próximo à família, mesmo desencarnado, e na casa da Isabel funcionava um centro espírita. Só que eles eram muito pobres. Isabel ficou com 4 meninas e um menino para cuidar, viúva, nós imaginamos a dificuldade, né? E aí eles vão falar que as meninas vinham de nosso lar, mas que o menino era um espírito mais difícil, veio de regiões mais difíceis. E aí o menino ficava o tempo todo insistindo com a mãe que eles deveriam alugar o local onde eram as reuniões públicas, né? Para alugar por uma pessoa que ele já até tinha visto alguém que queria, que estava interessado. E a mãe diz que não. Então, nessa passagem, ela está fazendo o culto do lar com os filhos. Então, a primeira coisa que diz lá no livro é assim: as meninas são entidades amigas de nosso lar. Vieram como Isidoro e Isabel, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra.
O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. E aí é que nós temos que ver que a Isabel tem que dar todo aquele amor possível para todos eles, mas ela tem um encaminhamento um pouco diferente para o menino, que ele precisa dessa orientação. Então, quando ele está insistindo, após o culto, antes do culto no lar até, que ele insiste que seja alugado aquele salão, ela diz assim: a viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Isso é um risco muito grande, né? Criar ilusões no coração dos filhos, que é uma das coisas que a gente acaba, às vezes, se não estiver atenta, criando. Se muito ama vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Aí o André Luiz coloca: o pequeno quis retrucar, ele era insistente, né? Mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, porque inclusive conta que durante o culto no ar ela está sendo intuída por um mentor, então ela tem essa luz, essa intuição. Ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha de todas como amiga, às filhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. E eu achei legal falar sobre isso, que tem muito a ver com a orientação, né? Nós temos filhos, às vezes educamos iguais, tentamos educar igualmente, mas sabemos que são espíritos diferentes, e às vezes a nossa própria atuação como pai e mãe precisa ter um direcional mais assim individualizado para eles, né? Então aqui é bem dito, mas ela é amorosa com todos eles, mas é firme quando necessário, né? Quer comentar agora? Sim, eu acho interessante, foram duas coisinhas, né? A primeira da primeira parte falando desse livro, do livro, acho que é dos Mensageiros, né? Que existe um lugar para um curso para os papais e mamães aprenderem, né? Isso é legal porque às vezes a gente chega assim: eu não sei, eu nunca fui pai, eu não tenho noção nenhuma. Mentira. A gente vê nitidamente que no plano espiritual, todos nós recebemos de alguma forma um direcionamento, um auxílio, né? A gente nunca está sozinho. Então vai cair no nosso colo, às vezes, um bebezinho e a gente, eu não sei, sabe. Além do instinto, né, que todos nós temos o instinto de paternidade, de maternidade, nós também fomos amparados e somos amparados no plano espiritual para essa caminhada. E nesse ponto, quantas vezes a gente se encontra realmente com espíritos com grandes dificuldades? E quantas vezes nós também nos enxergamos nesse papel de espíritos com grandes dificuldades? E agora eu entendo por que eu não gostava de fazer catecismo, por que eu era rebelde na evangelização. Porque às vezes a gente está numa fase de aprendizado, de um novo encaixe, né? Então é compreender que isso faz parte, mas sempre insistir. Então, se o filho está com dificuldade, se o filho está nervoso, está irritado, seja uma pessoa tranquila, converse como amiga, como mãe, mas também como educador. A gente não pode deixar passar a oportunidade, porque é extremamente importante. Mas meu filho não gosta. Ok, ele também não gosta de tomar banho e a gente insiste. Ele não gosta também de escovar os dentes e a gente insiste. Não gosta de ver... Porque nem a escola, né? Exato, exato. E a gente precisa insistir, que mais para frente, de alguma forma, os frutos aparecem. Os frutos virão, né? É como você falou, quando nós encarnamos, eles nos preparam de todas as maneiras possíveis para que nós tenhamos sucesso. Então, mas, de qualquer maneira, nós, como espíritos, já tivemos experiência no sexo feminino, no sexo masculino, já fomos mães, já fomos pais. Então, existe também algo em nós em relação a essa experiência, né, que nós já tivemos. Só que, muitas das vezes, nós nos equivocamos, né? Então, as escolas, tanto para pais como para mães, nos preparam, nos fortalecem no sentido de fazermos como você falou. Não é ainda perfeito, mas fazermos o melhor possível, né? Dentro das nossas limitações como espíritos, ainda que vivem no mundo de provas e expiações, mas podemos fazer melhor, né? Então é isso.
Agora, como é uma missão, é importante que esses pais aceitem essa missão. E normalmente, quando nós vamos receber filhos, é uma das coisas que consta no nosso planejamento reencarnatório, e aí nós vamos entrar em Missionários da Luz, que conta a história da reencarnação de Sigismundo, que é o melhor capítulo que existe em termos de falar sobre reencarnação. Na verdade, o capítulo 13 é o que fala mais, mas o 12 fala muita coisa antes e o 14 também. Mas o que ocorre? Os que serão pais do Sigismundo é um resgate, né, de relações, porque Sigismundo causou problemas tanto para Raquel quanto para o futuro pai, o Adelino. Houve muita dificuldade. Eles assumiram o compromisso de receber Sigismundo como filho quando estavam no plano espiritual, mas quando retornam, o Adelino começa a dar problemas, e eles têm muito trabalho até que Adelino realmente aceite. E a Raquel, ela já aceita essa missão com mais tranquilidade, né? E tem a parte que é muito bonita, é uma das mais bonitas na literatura espírita, que é quando há a concepção, né? O casal estava no quarto, e logo após, Raquel vai receber o Sigismundo no desdobramento do sono. Já houve a concepção, então o que acontece? Sigismundo, para reencarnar, a forma dele perispiritual vai se reduzindo, né, até se tornar um bebê. E é uma passagem muito bonita que André Luiz descreve, e o pessoal fica muito emocionado, que diz o seguinte, então está em Missionários da Luz, capítulo 13. Diz assim, calara-se Alexandre, observando, eles estão no quarto dela, porque nesse quarto dela, ela vai, no desdobramento do sono, receber esses amigos espirituais. Então, estava cheio de luzes aquele quarto, descreve assim André Luiz. Tinha muitas entidades espirituais e partiam raios luminosos que se derramavam para Raquel, em pranto de emoção sublime. Então, ela estava no desdobramento do sono, muito emocionada. E aí ele começa a descrever. Então, logo, o meu orientador se calara, que é o Alexandre, alguma coisa parecia responder à sua súplica, estava fazendo uma oração. Leve rumor que apenas encontrava eco em nossos ouvidos se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculoso ourives houvera tornado resplandecente. Imagina a cena. Raquel em pranto, ajoelhada, recebendo essa coroa, né? Brilhante. Eu fui ver a cor, né? Em geral, essas turmalinas, elas estão no tom esverdeado, né? Aí diz, seu brilho feria-nos olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto a depositária de Sigismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Então, tinha um espírito lá segurando o Sigismundo, e ela agora vai entregá-lo a Raquel. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa coroa, a auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Então, algumas coisas, nós como espíritos encarnados, mesmo no desdobramento do sono, não conseguimos ver. Então, o André Luiz descreve que ela estava muito emocionada, mas parecia não ver aquela coroa luminosa que os espíritos haviam colocado nela, né? Aí diz, Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando a levantar-se, e vi que o Adelino, que é o pai, né, se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. E esse é o pedaço mais bonito, diz assim, foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Sigismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente,
tão amorosamente que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Sigismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que, desde aquele momento, era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Bonito, né? Muito bonito, Silvia. E traz, né, esse texto nos Fico traz, imaginando a cena, né? né, e ele Até consegue, Alexandre chorou. e ele consegue trazer para a gente de maneira poética, né, essa comunhão entre mãe e filho. E o próprio Alexandre, eu me lembro que o Alexandre tinha problemas sérios com Sigismundo, né? E até ele conseguiu também entrar Foi o nesse clima, Adelino, né? o pai, né, o Adelino. Isso. Ele tinha muitos problemas, tinha mais dificuldade até em aceitar o Sigismundo como filho, né? A Raquel já aceitou, no próprio livro diz que ela aceitou. Mas como é bonito esse momento da ligação da mãe, né? Recebendo esse espírito, que vai ser uma relação para resgatar antigas dívidas, né? Reatar o amor entre eles, então é muito bonito. E no capítulo 14, que continua falando da reencarnação, tem uma parte que o Alexandre diz que Raquel tomava a função de médium da vida. Eles falam muito isso, que os pais são médios da vida, e a mãe principalmente, porque ela vai materializar um corpo físico durante o período da gestação para aquele espírito reencarnar. Então, seria médium da vida. E até é dito, né, Jorge, que existe uma enxertia psíquica entre a mãe, vários livros falam de André Luiz, e o reencarnante. Então, fica mente com mente ligada durante o período todo da gestação, e até eles dizem que quando o espírito tem muita dificuldade para a reencarnação, a mãe vai sentir muito isso, às vezes causando até enjoos muito mais sérios, por conta das grandes dificuldades, às vezes, daquele espírito que vai reencarnar. Então, algumas mães, aparecem vários trechos de livros de André Luiz, elas sabem da missão difícil que elas vão ter que ter, recebendo espíritas, às vezes nem tem dívida para com eles, mas vem no sentido de auxiliá-los como mãe, né? Vem voluntariamente para auxiliá-los. Isso é muito bonito, né? É a importância da família, né? Como a família E é uma invenção divina que permite com que todos nós, de alguma forma, saiamos melhores, né, do que como entramos. Então, não, porque a família é ruim, não, nada disso. Nada é mais importante do que a família, apesar de que às vezes as nossas famílias são completamente complicadas, né? Mas mesmo sendo complicadas, a gente precisa valorizar essa energia que existe, né? Esse conceito de amor que às vezes está adormecido, mas que na hora certa vai aflorar. porque as famílias são complicadas nem sempre por conta de resgates, não. É porque nós somos ainda complicados, todos nós. Eu cito muito isso, que eu li numa revista espírita, um trecho do Simonetti, falando de um senhor que ficou a vida inteira aqui, querendo muito encontrar a família dele espiritual, porque a família era problemática, né? E quando ele retorna, ele vê que a família dele de amor era aquela que estava ali, mas nós somos imperfeitos. Então, é nesse convívio que a gente aprende juntos a se melhorar, né? E, às vezes, resgatamos relações que precisam ser resgatadas. É muito importante, né? Exatamente, Como Silvia. diz, se não houver família, o que ocorre? Recrudescência do egoísmo, está no Livro dos Espíritos, né? Então, como é importante, né? E aí, uma outra coisa importante é que a mãe, como nós já vimos, é muito importante no processo reencarnatório. Deixa eu ver aqui, o item 5. E no capítulo 16 do Missionários da Luz, aliás, capítulo 15, nós vamos falar primeiro da reencarnação do Sigismundo, que deu tudo certo. Mas no capítulo 15 tem um fracasso de uma experiência. Pode acontecer um fracasso. E aí, o mentor nos fala lá dessa importância, principalmente da mãe ser resguardada, né? Os dois são importantes, o pai e a mãe. Como nós sabemos que somos espíritos e o espírito não tem sexo, em alguns momentos podemos vir como mãe ou como pai.
Mas quando as influências estão em cima da mãe, fica muito mais difícil a gravidez se completar, principalmente quando é um espírito com comprometimento, que às vezes alguns obsessores estão ali perturbando. E aí ele diz o seguinte, ó, isso mesmo, prosseguiu o interlocutor, enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal, ou procede da influência de entidades malignas na gestação, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece, debalde termos oferecido o socorro de que podemos dispor. Então, o espírito queria reencarnar, mas ela nem provocou o aborto voluntário, tá? Mas com os excessos que ela cometia, com as noitadas, beber demais, estava muito difícil manter a gestação. E eles dizem, então, aí nós vemos como é importante quando nós reencarnamos, como espíritos que somos, no papel de mãe, né? Essa coisa de nós velarmos por aquele que está ali, né? Aquele espírito que está recebendo essa oportunidade. E é isso. Aí, nessa gestação, está no 7º mês, ela continua cometendo todos os abusos possíveis, muitas extravagâncias, fala o livro. E aí, vocês têm que ler para saber o que ocorre depois, né? Vamos ler Missionários da Luz e todos eles. Bom, agora, tem uma coisa muito legal. Nós já vimos o encontro da mãe de André Luiz com ele, que foi legal. E existem outros encontros. E no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo... Deixa eu ver qual é o capítulo. Espera aí. Ah, já sei. Botei aqui atrás. É que tem muita coisa. Você vê meu trabalho de pesquisa. 13 folhas. Então, olha só. Nesse capítulo, Lar da Bênção, tem um lar lá na espiritualidade, que é o Lar da Bênção. É o capítulo 9, vai falar desse lar. Onde as mães ficam ali também aprendendo a ser mães. E também acolhem espíritos que desencarnaram na fase infantil, que nós sabemos que o espírito, ao desencarnar na fase infantil, ele não vai, de repente, se tornar adulto, a não ser que ele seja um espírito de alta envergadura. Ele vai passar por um processo também de crescimento. E aí eles ficam lá com essas mães, esses espíritos que estão se aprimorando na tarefa de ser mãe e cuidam deles. Aí ele fala assim, é o lar da bênção, informou o instrutor. Nessa hora, que é no desdobramento do sono, muitas irmãs da Terra chegam e visitam filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Mas para a mãe encontrar os filhos, elas precisam o quê? Estarem mais equilibradas. Tanto que tem um outro livro, que é a Odila, né, no próprio Entre a Terra e o Céu. A Odila, que na época estava muito desequilibrada, ela não podia encontrar o filho, ela nem lembrava do filho. Porque se você está querendo perseguir alguém, vira uma obsessora, ou com muita culpa, muita raiva, como é que você vai poder ter o consolo, de repente, de encontrar seu filho? Mesmo como desencarnada. E encarnada também. Quando a mãe fica num desequilíbrio extremo devido à saudade, que é normal, ter a saudade é uma coisa normal, né? Perder um filho é uma dor muito difícil, né? Mas quando você consegue ter aquela resignação, né, de aceitar o que não pode ser mudado, você pode ter essa dádiva de, durante a noite, encontrar seu filho desencarnado. Isso é um benefício para o espírito que está lá como criança e para a mãe, que ela pode nem lembrar de ter encontrado o filho quando desperta, mas ela acorda bem, ela acorda mais resignada, mais fortalecida. Então, isso é muito importante. Quer comentar agora? Eu lembro de uma passagem, se eu não me engano, é Nosso Lar, que eles citam também esses locais de acolhimento das crianças, né, que chegam recém-desencarnadas, e falam, né, que a forma de pagamento é o tal do bônus hora, é um bônus a cada hora de trabalho.
Mas se você trabalhar com atividades específicas, e principalmente com criança, você ganha 3 bônus por hora de trabalho. Então você vê como criança dá trabalho até na espiritualidade, né? É, e tem que ter muito amor, né, Leco? Nesse livro fala muito da Blandina, que é um espírito assim amoroso, aberto com as crianças, está fazendo esse trabalho no Lar da Bênção, e até um personagem que é o Júlio, que desencarnou pequeno, está lá, ela diz, em determinado momento, que ela falhou na missão de mãe. Então, ela estava ali, era aquela instrução pelo trabalho de amor que vai fortalecê-la para uma futura encarnação como mãe aqui no plano material, né? E Então, às isso é vezes, muito... Silvia, a gente acha que a criança chega no plano espiritual igual um anjinho, quietinho, não. Tem uns que chegam Não, atentados, né? E que aí e você chega tomar com conta de uma dores, às porção de criança, vezes, imagina? e com dores, com saudades, às vezes, né? Exatamente. Por exemplo, o Júlio, ele tinha, por ser um suicida, o personagem desse livro, ele desencarnou criança, ele tinha muita dor nessa área da garganta, da glote. E como foi bom quando a mãe chegou. Ele teve uma melhora muito grande, eles faziam de tudo para auxiliá-la, com passes, né? O mentor lá, a Blandina, mas quando a mãe chegou, o efeito foi assim miraculoso, mas vamos ver que tem uma passagem aqui que diz. Mas antes, vamos ver o seguinte: nós falamos da missão, e muitas das vezes nós fracassamos muito nessa missão. E tem no livro No Mundo Maior, no capítulo 10, Dolorosa Perda, esse capítulo é muito interessante. O Calderaro é o mentor. E ele foi procurado por uma mãe muito aflita, uma senhora. Ela queria que eles amparassem a filha dela, a desventurada filha. O que acontece com essa jovem? Essa jovem foi criada no luxo. Ela era de uma classe média muito alta, então a mãe deu tudo o que queria, o pai também. Só que a mãe desencarnou e essa jovem acabou engravidando. Então, ela queria fazer o aborto, porque ela dizia: como que eu vou encarar a sociedade, o pai que não ia aceitá-la, perder todo aquele luxo, aquele mimo, né, que ela tinha. E aí, essa mãe vai pedir interferência de Calderaro, e Calderaro vai levar essa jovem, quando ela dorme, para ter essa conversa com a mãe. E a mãe vai falar algumas coisas. Primeira coisa que a mãe vai fazer para a jovem, que está muito chateada quando encontra com a mãe, coisa que filho faz muito, você não me preparou para a vida, né? Tem os dois lados, mas a gente sempre gosta de jogar a culpa só no pai e mãe, né? Tem os dois, o equívoco está em ambas as partes, mas aí a mãe fala isso: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia, ó filha querida. Nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compele a erros clamorosos, que só golpes da morte em geral expurge. Não consideras, porém, a minha dor? Ela está sofrendo, né? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Porque eu acha errado, por excesso de ternura, não te desvie por acúmulo de ódio e de inconformação. E aí ela está dizendo: eu me equivoquei por excesso de ternura, mas se você seguir nesse caminho, vai ser por não conformismo, por ódio, né? E não aceitar aquela gestação. E aí ela vai continuar falando um monte de coisa, é muito bonito, vale a pena vocês lerem, tá? Deixa eu ver, é No Mundo Maior, no capítulo 10, tá? E ela vai falar no finalzinho o seguinte: não, eu vou ler só esse parágrafo pequenininho. Retorna, minha filha, a ti mesma, restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. O que ocorre? Ela diz para a filha: é muito melhor você deixar essas riquezas, esse luxo, essa vida de ilusão, e de repente trazer esse espírito ao mundo que pode ser um grande amigo seu, né? Então, olha quantos benefícios você pode trazer a esse espírito se você renunciar a algumas coisas que ela não queria abrir mão, né? Então, eu acho que é uma passagem também muito legal. Agora você comenta para eu
parar, porque senão eles vão cansar de me ouvir. Não, mas é isso mesmo, Silvia, porque a gente não consegue enxergar que existe um planejamento precioso do lado de lá para a formação, às vezes, de um núcleo familiar, né? Desse reencontro na carne. E aí, não, é uma bobagem, eu vou abortar. E isso é um desperdício de anos e anos de trabalho árduo na tentativa de que as nossas vidas melhorem, né? E aí, com certeza, o passo seguinte, após essa ação que para mim é algo tão triste, que é o aborto, vai ser tenebrosa, né? Então, que a gente não tome esse tipo de atitude, que a gente aceite os desígnios divinos, né? Sim, sim. É claro que às vezes é muito difícil, é uma situação delicada muitas das vezes, né? Nós não podemos julgar, como, né? Nunca, não, Mas nunca que é julgar uma, isso. nunca julgar, mas é uma decisão que você, de repente, como a mãe aqui dela fala, né? Esse espírito, além de você beneficiá-lo sendo sua mãe, ele pode ser aquele grande amparo para você, aquele grande amigo. Qualquer coisa boa pode vir dessa relação que nós não temos nem ideia. Os planos divinos são maravilhosos. Então, nós precisamos aceitar esse planejamento, que é sempre para o nosso bem, né? Confiar, né? Bom, Confiar no confiar. planejamento divino. Agora, rapidinho, para não alongarmos, tem no capítulo Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, tem uma Antonina, é uma personagem muito boa. Ela criou a irmã, que elas ficaram órfãs, a irmã mais nova, auxiliou a irmã. Aí ela percebeu que o marido dessa irmã era um homem difícil, ela ficou lá cuidando da irmã e do marido, dos filhos, dos sobrinhos, e aí ela teve um problema afetivo e ficou muito mal. E ela estava com ideia de suicídio, apesar de ser esse espírito bom, abnegado, amoroso. E aí a mãe vem também para falar com ela, se encontra no desdobramento do sono, e aí ela diz, quando a Antonina vai dormir, né? Ela diz assim: mamãe, mamãe, gritou, desabafando-se a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana, que era mãe, né, da Antonina, recolheu-a carinhosamente, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. Ela não queria nem retornar. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebate-me daqui para sempre. Aí a mãe diz: declara-te deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não recenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dize-te incapaz de abraçar os pequeninos de Deus, que uma das coisas que a Antonina queria era ter filhos dela, né? Aí ela diz assim: mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Aí ela diz: não enxergastes até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Então, aí vem a coisa da mãe adotiva, né? Muitas das vezes, o planejamento nosso é para não termos filhos da nossa própria carne, como a mãe diz, mas quantos espíritos aí estão precisando, né? De terem paz, para ter esse amparo, essa reeducação, esse auxílio, e aí a mãe abriu mão, falou disso, pensa nisso, né? Aí ela continua: que importa insignificante malogro do coração, porque ela estava muito triste por um problema amoroso que ela tem, diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem. Os filhinhos da irmã, os sobrinhos, não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? E aí, Antonina acorda bem, né? Aquelas energias que ela recebeu, os conselhos da mãe, e o capítulo fecha assim: titia Antonina, vamos ver a roseira nova, gritava o trêfego menino de 5 anos em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, o André fala:
vimos-la sinceramente rejubilada, levantar-se a responder sorrindo: espera, já vou, meu filho. Então, ela continuava a ser a mãe daqueles que a vida lhe deu, sobrinhos, né? Muito bom. E é isso, vamos ver. E agora vamos tratar de uma coisa muito importante antes de concluir. A espiritualidade, isso nós vemos em reuniões mediúnicas demais, usa a intervenção das mães para despertar obsessores, né? Porque é o momento que eles acordam. Às vezes não é a mãe, mas vem a avó é mãe duas vezes, né? Então, como isso é importante? E aí nós tiramos, deixa eu ver, de obreiros. De obreiros da vida eterna, tem o Padre Domênico. Eu acho que já citou no outro dia o Padre Domênico. Era um padre, cometeu muitas coisas equivocadas, né? E a mãe, quando ele era pequeno, o instruiu na religião, né? Ensinou essa coisa de respeitar a Deus, a Jesus. Então, ele teve toda essa formação. Só que ele fez muitas bobagens durante a encarnação. E aí a mãe foi chamada para justamente despertá-lo. E ele estava, no capítulo dizia que ele estava com uma raiva danada, criando caso com todo mundo, blasfemando. E quando a mãe chega, ele muda, né? E chega uma hora que ele fala para a mãe, que a mãe começa a conversar com ele, dizendo que não é assim. Ele diz: sou, porém, um malfeitor, réu de crime sem perdão. Ele mudou. Com a raiva que ele estava, de repente ele desperta, devido a esse amor da mãe, que ele cometeu muitos equívocos. Aí ela diz: não, meu filho, alongou-se a palavra materna, foste enfermo, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. E ela vai dizer que ele pode mudar o caminho. Mas o mais bonito é que depois que ele está mais equilibrado, ela faz uma oração com ele, igual criança pequena, porque ele lembra quando a mãe orava com ele, pequenininho. Olha como é que as lembranças das mães despertam essas coisas no filho. E aí o André Luiz, ela fala assim para o filho: repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora, André está dizendo que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando Domênico, sentença por sentença. Aí ela fala: Senhor Jesus. Aí ele diz: Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado a teus pés. Doente, cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor. E aí vai. Ele repete toda a oração com ela. É muito bonito. Agora fala. Não, mas é isso mesmo, Silvia. É extremamente emocionante e as pessoas que têm oportunidade de passar por reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, como você disse, como é utilizado esse método, né, de você trazer para a realidade, às vezes o espírito que está completamente equivocado, mas quando chega a mãe, quando chega a avó, é como se fosse mágico. De uma hora para outra, se vê assim acolhido novamente e cai em si, né? É muito importante esse tipo de relação, né, materna. Olha o finalzinho, agora eu já consigo ler. A oração termina assim: compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho, ofuscou-me o brilho falso da vaidade. Aí termina assim: Domênico repetir a oração, frase por frase. Qual menino dócil e interessado em aprender a lição? E é muito legal ver o capítulo de como ele mudou. E isso acontece muito, como você falou, é uma mudança, assim, substancial, né?
É muito bonito. E aí, deixa eu ver. Outro encontro maravilhoso é do Libertação, que é a Matilde, que foi companheira do Gregório. Gregório, quem já leu o livro, estava em região bem trevosa, mas chegou o momento dele despertar, mesmo que dure muitos séculos, em algum momento o espírito cansa, né, das atitudes erradas. E a Matilde, que foi mãe dele, o pedacinho final é Matilde encontrando com Gregório. Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Ela tinha muita elevação. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, porque nesse momento ele não tinha ainda reconhecido, ele estava armado de uma espada para Isso, ele estava enfrentá-la. ensandecido. Ensandecido, mesmo ele já estando propenso à libertação, ele ainda estava nessa posição. E aí ela bota a mão no coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade, num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe, então, a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerrada e de joelhos se posternou, bradando: mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais do que nunca. E André Luiz disse: verificara-se ali naquele abraço espantoso choque entre a luz e a treva, e a luz não resistiu. Olha que trabalho maravilhoso. Ela, inclusive, ela era tão elevada que, se não me engano, no livro, ela precisou de um mentor para se materializar, para poder ter esse encontro com ele. Mas o que acontece? Ela nunca o esqueceu, né? Porque quem ama, e principalmente esse amor de mãe, o amor de amigo, ele ultrapassa essas fronteiras do tempo, né, da desencarnação, então muito bonito. E é isso. Mas foi muito legal, hein, Silvia? Bom, Entre a Terra e o Céu, eu já citei para vocês que a Odila também, enquanto eu só pensava em vingança contra a nova esposa do marido, o marido, ela simplesmente não viu o filho, né? Aí o que aconteceu, Leco? Quando a pessoa lá, do plano espiritual, que é a Clara, lembra do filho, ela desperta. E aí ela desperta, tipo assim, meu filho. Aí ela fala, meu filho, meu filho. E ela começa a chorar muito. Aí a Clara diz para Odila, rejubila-te, irmã querida. Grande é a tua felicidade, podes ajudar e representa uma aventura maior. Agora você pode encontrar seu filho idolatrado. Isso foi no capítulo 23. Quando foi no 26, é o encontro entre mãe e filho. E aí o André Luiz coloca, entramos lá na casa, não houve necessidade de muitas palavras. Atraída, que foi Odila, pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada, meu filho, Júlio, meu filho. Você vê, ela esqueceu do filho durante muito tempo e ela só ficou bem, ela só despertou lembrando dele. Olha quanto tempo ela perdeu, né? E olha que lindo que é falado. O André Luiz fala, indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mãe e filhos, que por enquanto não podemos apreender. São laços assim que ultrapassam qualquer explicação, qualquer compreensão, né? Muito bonito. E é isso. E vou concluir falando da família, tá? Claro. Porque não tem como não falar para concluir. Não é?
Mãe tem esse papel importante, pai também, e todos aqueles que estão na posição de auxiliar aqueles espíritos que estão retornando, reencarnando. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus fala sobre a paternidade e maternidade. Capítulo 30, últimas páginas. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médios da própria vida, de novo eu falar, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem um sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. E ele termina sob bela inspiração, André Luiz dizendo: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. E aí concluímos a nossa, dentro do que foi possível, separar para esse nosso tempo. Foi muito legal, Silvia, muito emocionante e, de alguma forma, né, tocou muitos corações. Agradeço demais. Tocou muito meu. Eu falei, gente, eu não vou conseguir falar. Dei uma escorregada aqui, mas foi. E foi na oração, gente. Eu achei tão lindo. Quem lê o livro, porque quando eu estou lendo, não tenho ideia da oração, como foi bonita. Aquele momento daquela pessoa revoltada, gritando, lembrar da infância, lembrar da mãe. Como isso é importante, né? Da mãe que dá orientação religiosa, é muito bonito. E muitos espíritos, nas reuniões mediúnicas, pedem que nós oremos com eles, sabe? Muitas das vezes ocorre, né? E eles repetem. Isso é uma coisa comum. Imagina fazer isso com a mãe, né? É emocionante. Posso pedir para você fazer uma prece final para a gente? Sim, sim. Vamos agradecer. Então, vamos lá. Fechar os nossos olhos. Nos ligarmos a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus e a espiritualidade da Casa de Pedro Naí, que se encontra aqui conosco nesse momento. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando a respeito de tantos ensinos que Chico Xavier nos trouxe através dessa bela obra, graças a André Luiz, né, que tanto nos tem a ensinar sobre muitas coisas. Então, só temos a agradecer esse benefício, agradecer a Chico, né, que fez aniversário mês passado, agradecermos a André Luiz, enfim. E é o Mestre Jesus, né? Que essas bênçãos de amor se espalhem pelos nossos lares, nos trazendo equilíbrio, tranquilidade para todos que moram conosco. Em especial, queremos fazer uma prece para todas as mães que estão numa grande missão na encarnação e por todos os filhos que aprendam a valorizar cada vez mais suas mães, seus pais e as mães também. Só temos a agradecer. Muito obrigada mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Agradeço de coração, tá, Silvia? Foi muito legal. Obrigada. Obrigada a todos e mais uma vez, boa noite. Beijo, boa noite. Fica com Deus e vou me despedir do pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Acho que vocês gostaram,
né? Eu vi pelos comentários aqui, os corações foram tocados. Esse é o objetivo realmente desse nosso espaço. Com certeza o meu coração foi tocado. Fiquem com Jesus e que de alguma forma possamos estar conectados com as nossas mãezinhas, né? Sejam encarnadas, desencarnadas, e principalmente com Maria, nossa mãe maior, aquela que está sempre, sempre preocupada com os filhos. Boa noite, fiquem com Jesus e com Maria. Até semana que vem, pessoal.